hoje o resto sou eu. Living abroad, a fazer cagadinho em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Buenas tardes, boa tarde, bailarinos, balantinos que estão a ouvir-me. O meu maior fã não quer ouvir episódio amanhã e, como tal, eu não me apetece gravar este episódio. Contudo, estou aqui porque este fim de semana aconteceu muita coisa, malta, muita coisa. Primeiro que tudo, o Sporting ganhou o campeonato de futebol, ok? E como sabem, eu vejo todos os jogos. E por isso ontem fui dar a volta ao quarteirão de bicicleta a apitar pelo meu clube, ok? Isto porque a bicicleta é verde, condiz com a cor dos leões e por isso eu tinha que ir. E em relação a isso só tenho uma coisa a dizer, é que eu, na volta ao quarteirão, estava parado ao semáforo e há um motoqueiro que para ao meu lado, tudo bem, nisto eu viro, ele vira também e eu pensei, tipo pensamento intrusivo, opá, estamos só os dois nesta rua, ainda me vai fazer algum, tipo atropela-me, foge e eu faleço aqui só porque vim armar-me estúpida a apitar na bicicleta. Claro que pensamento intrusivo parvo. O homem começa-me a dizer alguma coisa, eu não estava a perceber, e depois lá entendi que era Portugal, e tipo a fazer fixe, bué da contente, porque viu cá a escola e reconheceu que era o grande campeão Sporting Clube of Portugal. Continuando, este fim de semana sucedeu também o Festival Eurovisão da Canção, que eu não ligo patavina nem um bocadinho, mas há quem ligue. E cá em casa vocês já devem estar lembrados do último episódio que quem não vê passa a ver o que ele quer. E como tal, eu assisti às semifinais e à final do Festival Eurovisão da Canção. E o que foi muito engraçado constatar, irónico até, é que, de facto, aquilo não tem posições políticas nem religiosas, porque Israel quase ganhou, malta. Foi bem tenso. E depois, a minha música favorita foi de San Marino, mas não ganhou, que era muito gira. Era assim, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Muito gira. Depois, quem é que ganhou? Ganhou a Áustria, com uma música, como é que é dizer? Percebo que tenha ganho, porque ele estava lá a fazer uma voz assim lírica e tinha todo um espetáculo por trás. Mas era um bocado creepy e, portanto, não fiquei muito contente. Ainda assim, pronto, ainda bem que ganhou a Áustria e não Israel, por motivos óbvios, não é? Ia ser bem intenso. E depois, uma coisa que é interessante notar é que Itália, portanto, vocês não sei se estão a par, os países têm que dar votos, tipo, o júri de um país diz quantos pontos dá aos outros países. E, portanto, há ali um momento em que aparecem as apresentadoras de cada país num retângulozinho da televisão. E quando chegou a vez de Itália dar os seus pontos, não apareceu uma apresentadora, apareceu um brain rot. Sabe o que é que isso é? Eu também não sabia, só descobri esta semana. Tipo, literalmente, nós fomos almoçar à rua, lá com a malta do laboratório, e eles estavam todos a falar sobre brain rot, bailarina cappuccina, crocodilo gabardino, que mata crianças em Gaza, e eu não estava a perceber nada daquilo. Tipo, eu estava assim, está tudo maluco aqui, o que é que eles estão para aqui a dizer? E então depois lá compreendi que era um conceito TikTok AI-based, tipo merdas, de dizeres italianos que rimam e que não fazem sentido nenhum. Pronto. E quando estava a tentar explicar isto ao meu cônjuge, eu disse só uma ou duas palavras e ele já sabia tudo de cor. Começou a falar italiano, assim, della bailarina, cappuccina, tudo, ele sabia tudo. Compreendem? Pá, impossível. Eu não sei como é que este rapaz, o que é que ele faz durante o dia? Provavelmente só tem o brain rotting, não é? Apodrecendo completamente. Pronto, e então, quando chegou a vez de Itália a aparecer lá na televisão da Eurovisão, era um boneco parecido com esses. Ainda percebi se foi de propósito, então será a gozar. Mas foi muito engraçado. E o que é que mais aconteceu este fim de semana? Está, nomeadamente, a acontecer hoje, malta. Eleições! Já foram lá metê-lo dentro? Já foram lá meter o votinho dentro? Bem fundinho? Garanti que enterrou lá, na urna? Eu votei na semana passada. Era para ter ido votar terça ou quarta, já não sei, acordar mais cedo para ir aos Correios, buscar a carta e, ao mesmo tempo, deixar logo a carta. Uma vez que vota à distância, não é? Como vocês estão a par. E, sinceramente o despertador tocou e foi tipo, qual é a necessidade de eu ir votar? Até que ponto é que o voto de uma mulher imigrante, jovem, é importante, sabem? E então fiquei a dormir. Pois, conclusão, fiquei a dormir. Mas depois no sábado, lá fui votar
E agora vocês perguntam se o meu voto vai contar para alguma coisa. Vos direi, ok. Quando sair o número de votos em Bordeus, partilharei. Mas pá, votei no que mais me identifico para estas eleições e é isso, malta. E espero que vocês façam o mesmo e que não votem só nos palhaços, amarelos claros ou ladrões, ok? Espero que vejam outras opções no espectro, porque senão é complicado, não é? Muito complicado. E portanto, é isso que tenho a dizer em relação às eleições. Não há assim muito mais para acrescentar neste momento. Depois, novidades desta semana. Como eu partilhei no Instagram, um artigo nosso foi aceite e estou muito contente. Isto para as pessoas comuns significa absolutamente nada e até para mim. Ou seja, o artigo é publicado, não é que tenhamos descoberto a cura para o cancro ou assim, uma coisa que muda a sociedade, estão a perceber? Mas para quem está a fazer um doutoramento ou para quem trabalha em investigação científica, é de facto como é que se diz? Um reconhecimento do nosso trabalho quando um artigo é aceite e ainda por cima este foi aceito numa revista muito conceituada e portanto pá, é isso. Eu sinceramente durante este processo até me esqueci por vezes que o artigo estava lá submetido à espera de resposta porque demorou um pouco e depois quando finalmente veio a resposta fiquei muito contente. Ignorei todas as minhas responsabilidades financeiras e fui jantar fora para celebrar, que é mesmo assim. E pronto, e neste momento é público, aquilo está em open access, qualquer pessoa pode ler e antes que me perguntem como a minha mãe fez, não dá para mandar vir a revista para casa. Só se vocês quiserem gastar tipo 500 paus na revista. Pá, não sei, aquilo é bem da caro. Uma coisa que foi tipo, pá, triste neste processo é que não sei como, foi lá parar o meu nome duplicado. Pá, sei que sou bem da boa, mas também não era preciso ser Rita lá, não é? Não percebi bem como é que aquilo aconteceu, porque antes do artigo ser publicado eles mandam-nos uma coisa que se chamam os proofs. Basicamente é tipo a última versão do artigo e nós temos de ler e se tudo bater certo aquilo é publicado tal e qual como está. E em algum momento eu vi Rita, se não depois no site. Portanto, não sei de onde é que isso veio. Mas enfim, até teve a sua piada porque de facto, cá em França, quando eu mandei a inscrever para vir para cá fazer o doutoramento, o meu e-mail ao início era rita.rita, etc, etc, porque os franceses têm, quando vocês preenchem tipo nome, apelido e não sei o quê, portanto nome, que se diz, tipo o primeiro nome em português diz nome, mas em francês é o prénom, e depois apelido, em português diz apelido e em francês diz só nom. E eu, quando vim para cá, não sabia falar francês, como tal, metia no prénom Rita e no nom metia o nome completo. E como tal, ficava no mail e nos logins e não sei o quê, ficou ao início Rita, nananana. Depois eu lá expliquei que era burra e a administração mudou isso. Mas esse trauma voltou para me dar uma chapada na cara. Mas é assim, não fui eu que submeti o artigo, foi tipo a orientadora. Portanto, eu não acredito que ela tenha posto Rita, não é? Não sei, mas foi engraçado. Mais novidades. Vou ver Benito, bonito, mucho guapito, ao estádio da Luce. E vai ser tipo, deve tirar mais fotos, Pá, se eu estou a ouvir mais Bad Bunny do que nunca, desde que tenho o bilhete, não porque já estava a ouvir bem. Estava a ouvir bem antes, comprei o bilhete e continuo a ouvir. Basicamente vou ao Spotify, ou esse podcast, ou esse Bad Bunny. É aí que estamos. Estou muito curiosa para ir vê-lo. Se Deus quiser estarei desempregada. E como tal, tempo totalmente livre para ir ver concertos. Mas tipo, ridículo ou não? Imaginem, foi a primeira vez na vida que eu tive que estar numa fila online para comprar bilhetes. E foi o caos. E até nem fui eu que consegui comprar, foi uma amiga minha. Consegui comprar para todas. E tipo, a certa altura perdi a vontade de ir ao concerto ou não? A certa altura vale a pena estar aqui a perder o meu tempo nisto. E também para não falar que os bilhetes são caríssimos. Imaginem, paguei 90 paus e vou vê-lo numa televisão. Que aliás isso também a maioria das pessoas no estádio vai. Mas pá, ainda assim não estava a par que os concertos estavam assim tão caros. E pronto, mas é isso. Mas a malta não vai jantar fora nesse mês ou qualquer coisa assim e vou ao concerto. Vou que vou. Por falar em gastar dinheiro, vi uma coisa, acho que foi já na outra semana, que foi uma influencer detentora de uma marca de roupa. Partilhou, tipo, lá na história pôs um questionário daqueles para vocês porem sim ou não, e era tipo, se vocês preferiam comprar um blazer de uma marca portuguesa a 200 € ou um blazer feito
na Ásia por 120 euros, em que nos 2 casos os direitos humanos eram cumpridos, não sei o quê. E eu votei na opção, por acaso nem me lembro em que opção é que votei, sinceramente. Votei. Acho que por acaso votei na da Ásia, para ser honesta, mas não me lembro. Porque é do género, se são cumpridos todos os direitos humanos, desculpem lá, vou pagar menos, porque eu não sou multimilionária, que não me faça diferença entre 120 e 200 euros, não é? Portanto, eu acho que votei nessa opção. Mas na verdade, eu votei mais numa de ver os resultados daquilo, sabem? E o que foi mesmo, pabam, é que ela é uma influencer que tem uma marca de roupa, que vende blazers a mais de 200 paus, feitos em Portugal, não é? E os seguidores dela, que é suposto serem os apoiantes da marca, portanto, só 20% é que votaram nessa opção. Os 80% votaram comprava na Ásia por 120 euros. O que é lógico, né? Porque em Portugal as pessoas não, em média, não nadam em dinheiro para dar esse dinheiro por roupa, não é? Mas tipo, achei what the fuck, tipo, bué chocante, imaginem, sei lá, nem o público dela a apoia, estão a ver. Mas pronto, teve a sua comédia. Depois, continuando, o meu cônjuge programou aí um jogo que eu adoro. Portanto, eu acho que já tinha referido que lá no trabalho estamos viciados em GeoGuessr, à hora do almoço estamos sempre geoguessing. Mas o meu cônjuge programou um jogo que acho que é conhecido, mas ele fez à mesma porque tem muito tempo, não sei. Em vez de estar brain rotting, programou um jogo. Olha, perguntem, tá? Quem tiver o contacto dele, pergunte-lhe. Mas então, programou um jogo chamado Geolink. Se quiserem ter acesso, peçam-lhe. Eu não dou nada a ninguém. Peçam-lhe que ele não vos dá, ok? Mas então, é um jogo em que aparecem 2 países no mapa, o nome dos países, e vocês têm que ir pondo nomes de outros países para conseguir fazer um caminho entre o país A e o país B que foi indicado, e esse caminho deve ser o mais curto possível. Então eu fiquei viciada naquele jogo. Para já porque graficamente está bué sedutor, sabem? Apetece-me, ele seduz-me. Aquele jogo seduz-me, que eu programou também e eu vou e jogo. Pronto. E depois, porque estou a aprender efetivamente. Não é? Eu nunca na vida sabia que o Paquistão e a Índia faziam fronteira. O que se tornou uma informação útil, porque, como devem saber, Paquistão e Índia começaram à bulha. E um colega meu, não só um, mas o meu colega favorito, peço desculpa aos outros que estão a ouvir isto, mas o meu colega favorito é indiano e, portanto, quando ele falou guerra Paquistão e Índia, aquilo para mim fez todo o sentido. Enquanto que, se ele tivesse falado para mim isso antes de eu jogar este jogo, eu ia ficar, tipo, à toa, sabem? Imagina, ia assumir logo que eles faziam fronteira, mas não ia visualizar. E com este jogo consigo visualizar. Também consigo visualizar como é que se vai da Europa para a África. É tipo, tem que ser sempre Egito, sabem? E depois o Egito faz fronteira com Israel ou com Jordan, não sei. Tipo, é bem confuso os países em inglês e em português. São coisas diferentes. Tipo, Lebanon. Sabe o que é Lebanon em português? É Líbano. Mas depois há outro país em África que acho que é Líbia. Mas não sei se é assim que se diz em português ou se é assim que se... Tipo, eu já não sei. Pronto. E isto leva a uma outra questão que é: vocês em putos, tipo, com a certeza, né? Tinham um globo lá em casa, né? Daqueles até que tinham luz, faziam tipo de lâmpada. E vocês não eram viciados em decorar as capitais? Tipo, eu era bué. Imaginem, quando eu comecei a ter geografia, acho que foi pai no 7º ano, eu adorava quando o professor dizia, a capital não sei o quê, eu sabia tudo de cor. Hoje em dia já me esqueci, nem sequer a capital de Portugal sei já. Mas pronto, tipo, eu adorava fazer isso. Portanto, eu acho que se calhar, em vez de vir para um doutoramento em Química, devia ter ido estudar Geografia, porque de facto, Geolinker, GeoGuessr, saber capitais, é só isso que é preciso para um doutoramento em Geografia, ou não? Tipo, eu tinha a vida muito mais facilitada, não sei. Ando aqui em stress para quê? Mesmo? Para quê? Para quê? Digam-me. Mais coisas. Exato. Então não é que esta semana estávamos ali a ver um vídeo, já nem sei bem. Exato, era do Taskmaster da semana passada, estávamos a ver. E havia uma prova que eles tinham que fazer a coisa mais estúpida de sempre. E um dos participantes, o Pedro Alves, decidiu fazer de conta que estava num carro e para isso foi buscar materiais random para mimetizar as coisas do carro. Portanto, foi buscar uma coisa para fazer apitos, foi buscar tijolos para fazer os pedais, foi buscar um volante, tipo uma coisa redonda para imitar o volante, e depois foi buscar uma porcaria qualquer para fazer tipo de manete das mudanças. E, portanto, eu faço-vos uma questão. Se vocês tivessem que fazer o mesmo exercício, portanto, construir um carro com materiais à toa, quantos tijolos traziam para fazer os pedais? Não é? Portanto, todos estamos de acordo que existe um travão. E todos estamos de acordo que existe um acelerador. E depois, a partir daí, já depende. Se estiverem habituados a carros de mudanças automáticas, é 2 pedais.
Se estiverem habituados a carros de mudanças manuais, precisam de um terceiro pedal, certo? Ou não? Eu acho que precisam. Tipo, eu não conduzo há muito tempo, mas eu tenho quase a certeza que os carros que eu conduzia tinham 3 pedais e a manete da mudança. E, portanto, vocês para mudar a mudança tinham que carregar no pedal da embreagem, que é tipo o que está mais à esquerda. Estou a falar bem ou não? Tipo, se eu estiver a falar mal, olha, tirem uma carta, façam queixa às autoridades porque é melhor eu não conduzir mais. Mas eu acho que é assim. Agora, vocês perguntam, então mas e porquê é que não confirmaste com a pessoa que vive contigo? Não, a pessoa que vive comigo é que levantou este problema. Porque ele estava a ver aquilo à toa, tipo assim, mas porquê é que ele meteu 3 tijolos? Tipo, mas que raio de carro é que ele tem? Porquê que ele tem 3 tijolos? Tipo, os carros têm 3 pedais. O quê? Nunca vi um carro com 3 pedais. Tipo, note-se que, portanto, nós, tanto eu como o meu cônjuge, nenhum de nós tem carro porque viemos vir para fora e somos bobôs em Bordeus, só andamos de bicicleta. E em Portugal, ainda não tínhamos trabalhado para ter o nosso próprio carro. Portanto, estávamos no carro dos pais. Ora, ele diz-me, com todo o choque, como é que o carro deste gajo tem 3 pedais? Quando o carro do pai dele é um chaveco velho que não sei se tem cintos, porque segundo me chegou cá, o pai dele anda a usar os cintos de segurança para fechar os frigoríficos lá em casa. É tipo esta malta de engenhoca, que já cá voltarei. E a mãe dele tem um carro que comprou há bué de anos no país onde eles estiveram imigrados, compreendem? Portanto, eu duvido que algum destes carros seja automático. E quando eu o confrontei com isto, ele responde-me, mas há carros que dá para trocar a mudança tipo à mão, tipo só com a mão. Eu, só se for o carro das pessoas que têm, são paraplégicas, não é? E que eu saiba que tu não és, portanto, o teu carro é normal, é tipo dos carros que as pessoas têm regularmente, com 3 pedais. Portanto, é assim, malta. Se eu estiver certa, que eu acho que estou, não é? Por favor, digam aí à GNR Montemor para não deixar este homem conduzir. É só esse pedido que eu vos faço. Depois, em relação a engenhocas de sogro, é tipo, o meu pai também é assim. Há uma coisa que varia e ele, se for uma coisa que lhe interesse, vai arranjar todos os estratagemas para conseguir que aquilo funcione. E eu estou de acordo. Deve-se poupar, é até pela sustentabilidade, tudo bem. Agora, os meus sogros, bem, levam isso para um nível, malta, que eu nem vou nem expor, mas como eu já expus, portanto acho que um frigorífico avariou e o cinto de segurança do carro serve para manter aquilo fechado. Se isto não é a melhor invenção do século XXI, eu não sei, malta, eu não sei. Por último, o que é que tenho mais para vos dizer? Tinha que vos dizer que tive que submeter a declaração de impostos. Vocês já devem ter aí os vossos reembolsos de IRS, com o IRS jovem, essas coisas. E cá, pronto, isso é muito fácil porque eu não sou proprietária de merda nenhuma, na conta para nada pagar renda ou não, na conta para nada ser estudante, é só mandar para lá não, eles até têm acesso automático aos boletins de salário, é só mesmo ir ao site e dizer estou de acordo. E se eu não for lá dizer nada, eles assumem só que eu estou de acordo e está tudo bem. E este ano tinha que pagar 6 paus, malta, 6 paus. Acho que já tinha aqui queixado disso. Mas pronto, aparentemente já não vou ter que pagar nada porque é abaixo de um determinado valor, blá 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 blá. Ora, houve colegas meus que me começaram a pedir ajuda em relação a isto, porque é a primeira vez que vão fazer e quando é a primeira vez não é assim tão fácil porque não têm conta no site ainda. Têm que, portanto, preencher papéis que normalmente recebem no correio e ir levar ao escritório das finanças daqui. Pronto, e eu no meu primeiro ano, sabendo disso, comecei a preparar com um bocadinho de antecedência, porque aquilo depois é preciso fotocópias disto, fotocópias daquilo, ter certeza que tinha tudo a tempo e ir lá levar ao escritório. E portanto, eu coloquei uma pergunta em relação aos meus impostos lá a um permanente e o outro colega que tinha que fazer este ano pela primeira vez disse, olha, podias-me ajudar, não sei o quê. E então eu tirei 1 hora do meu dia para o estar a ajudar. Se ele fez isso na hora ou se me começou a perguntar perguntas ontem quando é para entregar daqui a 2 dias, olha, também deixo isso ao vosso critério. Mas o que eu achei, tipo, à toa, foi que, portanto, eu estava, tipo, a ir por aquilo, a ler aquilo com ele, assim, na diagonal, né? E do género, eu preenchi isto assim, portanto, para ti é igual, não sei o quê, depois, tipo, filhos não tens, né? Não és casado, ou seja, fazer aquelas assunções que, pronto, ele está cá há 1 ano, nunca vi filhos dele, nunca vi mulher, nem homem, marido, né? Tipo, whatever. Pronto, até aí tudo bem, portanto, se não tens filhos, pessoas dependentes de ti, ou tipo, não estás a tomar conta de pais, ou assim, não tens um cônjuge, pronto, aqui não preenches nada. Pronto, assim, vai dar rápido, e depois assim, pronto, casa também não deves ter, né? Tipo, não deves ser proprietário. Isto, ou seja, eu a assumir porque, se dá um jovem que veio lá do país dele, para aqui,
com a mesma idade que eu, suponho que não seja proprietário, né? De nada. E se vem para a França só fazer o doutoramento, também não vai comprar aqui porra nenhuma. Portanto, eu assim, tipo, é de rápido. Assumir ele. Não, pera, o quê? O que é que disseste? E eu, pá, se tens alguma casa em teu nome. E ele, pá, pois não tenho a certeza, eu acho que sim. E eu fiquei bué à toa. Tipo, como assim eu acho que sim? Isto é um novo tipo de pessoa, não? Como é que uma pessoa acha que tem casa em seu nome? Tipo, eu acho que tem. Não sei, fiquei bué à toa com aquilo. Depois não quis estar a entrar na vida privada do menino, não é? Só mesmo divulgar lá aqui no podcast. Mas pronto, fiquei à toa. E depois, mais à frente, estava-lhe a explicar que ele tinha que declarar as contas bancárias que tem fora de França e não sei o quê. E eu assim, olha, depois tens aqui que dizer se é uma conta à ordem, se é uma conta poupança, se é uma conta não sei o quê. Ele, poupança? O que é isso da poupança? Eu, bem, não sei. Tipo, eu não sei. Ter uma casa em nome próprio e não saber o que é uma poupança, eu não sei. Tipo, eu só te quero ajudar a preencher a declaração de impostos. Eu não sou o Pedro Anderson de Borla aqui a dar-te conselhos sobre a tua vida financeira. Ok? Tipo, preenche só isto e não me isto não te vou explicar. E depois eu assim, pronto, poupança, sei lá, pá, por exemplo, imagina que tu ganhas 1000 euros de ordenado, queres gastar 500, os outros 500 queres guardar. Eu, pessoalmente, ponho numa conta à parte, porque senão, se eles ficarem ali, eu vou gastá-los em meninas e vinho verde, né? Pronto, e normalmente essa conta, em vez de se chamar uma conta à ordem, chama-se uma conta poupança, é um tipo de conta bancária. E ele, pois, eu não sei, eu tenho tudo na mesma. Pá, tudo bem. E note-se que esta pessoa ganha um ordenado brutal, porque é pago pela União Europeia diretamente. Portanto, imaginem aquela conta à ordem. Eu, olhem, se o meu cônjuge derem largar-me pelas que estão na fila de espera para ele, eu sei muito bem a quem é que me vou candidatar. Ainda por cima, total Itália. E pronto, olha, esta semana isto está assim, uma desorganizations. E pronto. A última coisa que aconteceu este fim de semana que eu quero relatar aqui é que o meu relógio relógio, né? Relógio, como é que se diz? Smartwatch, avariou. Tipo, do nadíssima. Ontem tinha 10% de bateria e eu, ok, quando fui tomar banho meti-o a carregar e depois, quando fui dormir, ia tirá-lo para, então, contar as horas de sono e aquelas coisas todas. E ele estava desligado e eu, como assim? E depois, tentei pôr o carregador de todas as maneiras e feitios e aquilo não estava a dar. Hoje de manhã já o atirei ao chão, já bati com ele na parede, já o pisei, já tirei os braceletes, não dá, avariou, tipo, pifou. E pá, eu não sei se vocês estão a par, mas eu estou há meses para comprar um telemóvel e não compro porque eu detesto gastar dinheiro no geral e detesto gastar dinheiro em tecnologia em particular. Porque é tipo, para que é que eu preciso de um telemóvel bom? Para ir ao Instagram ver a vida dos outros? Pá, sim preciso, mas imaginem, não é um bem essencial, estão a perceber? Então custa-me um bocado gastar dinheiro nestas merdas. Mas o relógio até me faz alguma falta porque eu gosto de monitorizar o sono. Agora que tenho de correr, quero contar os ritmos e isso. E tipo, ok, até conto igual no telemóvel, mas pronto, no relógio dá para pôr, tipo, ele vibra quando estou num quilómetro e assim é mais fácil para controlar, para ver as horas. E enfim, preciso de um relógio, não é? E então já fomos aí dar uma volta a ver se encontramos algum relógio no meu budget, que é tipo 10 paus, porque eu não estou para gastar dinheiro em tecnologia. Então fomos e é tudo bem caro, pá. Há uma ou outra 30, 40 euros que se papa, mas aquilo que uma pessoa queria mesmo era um Garmin, não é? Porque sendo runner, está-me a fazer falta isso no kit. Agora, se eu vou dar 150 paus mínimo por um relógio, nem pensar. Se tudo o que eu preciso é só controlar o sono, chamadas telefónicas até é melhor que nem dê para atender, que é para não me chatear na cabeça também pelo relógio. Quero uma coisa mesmo simples, só quero, pá, pura e simplesmente que ele conte como deve ser os quilómetros e os meus percursos e isso tudo. Então, eis que o meu cônjuge diz, olha, para isso podes usar o meu. Está bem, mas eu uso o teu, tu ficas sem relógio. Só que o que é que sucede? Portanto, ele tem um relógio dele, já há mais tempo, que ele gostava muito, mas não sei porquê, aquilo lá se avariou um bocado. Tipo, ainda funciona, mas não dá para ir à piscina com ele e não lhe conta as notações dele. E não sei se são vocês que costumam ir nadar 2 km ao domingo, mas ele é. Pronto. Desculpem lá estar aqui a divulgar coisas da vida privada dele. É pá, desculpem. Eu não disse nada, ok? Eu não disse nada. Pronto. E então, ele, como gostava de controlar as felpadas que ele dá na água, decidiu mandar vir um relógio novo. Já, novo, mas já, tipo há 1 ano e tal. E então lá mandou vir. Está sempre a reclamar do relógio. Sempre que se fala do relógio, está sempre a reclamar do relógio. Sempre. Ou é porque tem que o carregar de 3 em 3 dias, o outro era só mês a mês. Ou é porque o GPS demora anos a atualizar. Ou é porque faz-lhe comichão no pulso. Olha, não compreendo, sabem?
E então, como ele desgosta do relógio dele, o que é que ele disse quando eu mencionei como eu tinha avariado? Podes ficar com o meu. Tipo, podes ver se gostas e ficas com ele. Eu, pronto, ok, tudo bem. E ele, mas pagas-me. Tipo, malta, o quê? O que é que vocês acham em relação a isto? Tipo, é do largar e ir a correr até como é que o colega ganha um ordenado da União Europeia ou não? Como assim? Tipo, ele comprou um relógio que nem gosta. O meu avaria. Ele pode-me dar o dele, que é para precisar de comprar um relógio como deve ser para ele. E eu tenho que lhe pagar. Tenho que lhe pagar por um relógio. Ouçam lá, a gente juntou paninhos. Está ali uma bimbi, está ali uma máquina de café, outra máquina de café. Olha, só coisas que eu consigo ver. Fui eu que comprei tudo sozinho, ele nunca me pagou. As panelas que eu trouxe para cá para a França, ele nunca me pagou. E usas. Tipo, eu só lhe vou pagar o relógio se ele me pagar as panelas ou não. E olhem que as panelas foram caras. Fiquei, mais barata que a vi no IKEA. Tipo, eu fiquei chocada. Imagina, estou bem chateada com isto, até vou chorar. Estou a gozar. Pronto, mas agora estou no demo do relógio dele. Ok, estou a usar o relógio dele, daqui a bocadinho vou correr, vou contar como é que é. Vou dormir com ele, amanhã vou ao ginásio e vou ver se gosto ou não. E aqui só para a gente que ninguém nos ouve. Eu vou dizer que não gosto, mesmo que gosto. Que é para não ter que pagar. E pronto, olhem, é isto que estamos. Em relação ao running, estou freak, estou a gostar muito. E então, já mandei vir, patrocinado pela minha mãe, que tem vales sempre de coisas. Portanto, vocês quando precisarem de coisas da Decathlon, da FNAC, do que for, peçam à minha mãe que ela tem vales. Estou a gozar. Quer dizer, não estou a gozar, ela tem. Só estou a gozar para não lhe pedirem, não é? Que eles são para mim. Mas então, patrocinado por ela, mandei vir finalmente uns ténis de running. Porque a semana passada ficou-me a doer um bocado o calcanhar. E não sei se é porque os ténis não estão bem de acordo. Pronto, que eu estava a dar uns ténis, ok, normais, né? Digamos assim. E então lá decidi mandar vir e depois encomendei também umas roupitas extra de running, porque, por exemplo, o sutiã de desporto só tenho um que gosto e, portanto, vou correr hoje, vai ficar todo suado e amanhã tenho ginásio e às vezes não dá tempo de secar se estiver a chover. Pronto, então mandei vir outro. Só que, para a minha grande tristeza, encomendei para Portugal e, portanto, só daqui a um mês é que vou poder ver. Mas é isso, a única coisa que ainda não tenho de running é o colete de freak, que a seu tempo investirei, só para ter o kit completo. E é isso, malta, agora vou dar uma corridinha, depois vou jantar e dia feito, fim de semana feito, mais uma semana de depressione, aí vem, e cá estaremos para a semana, mais um episódio, talvez, não sei, veremos. Beijoca, au revoir!